Avançamos então com mais uma edição do programa Consultório. Seja muito bem-vindo, são agora 3 da tarde. Já sabe que ao longo das próximas 2 horas temos aqui temas atuais, relevantes. Contamos com diferentes profissionais de saúde para comentar estes temas e, claro, abrimos as portas do programa a todas as suas questões e o seu testemunho também. Hoje não temos uma, não temos duas, temos 3 especialidades que aguardam então a sua inscrição, a sua história. São elas Medicina Física e de Reabilitação, Cirurgia Vascular, mas também Imunoalergologia mais à frente. E pode já tratar da sua inscrição através do nosso número de telefone 225083297, pode garantir a sua vez. Tem também disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, mas sabe que pode também participar por WhatsApp através do nosso 963 143 663. Para facilitar precisamente a sua inscrição e esta oportunidade de participar no consultório, vamos ao longo do programa em rodapé passando então o nosso endereço de e-mail, o número do WhatsApp e também o número de telefone. E começamos precisamente com a fisiatria, porque vamos falar de tendinopatia. Está connosco no consultório o Dr. Tiago Lopes, médico fisiatra, a quem muito agradeço por estar aqui. Obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para falarmos de algo que eu acho que é de extrema relevância, até para esclarecermos os nossos telespectadores sobre aquilo que é a tendinopatia. Sem dúvida, e com certeza vão surgir muitas dúvidas da minha parte ao longo da conversa e depois dos nossos telespectadores. Devo perguntar-lhe primeiro o que é um tendão para perceber a tendinopatia? Eu acho que, acima de tudo, nós devemos começar por desconstruir aqui um pouco que este termo, que parece um pouco mais complicado, até porque, do ponto de vista mais comum, é normal chamar-se tendinite. Nós estamos aqui já a entrar numa vertente mais correta daquilo que é a designação propriamente dita. A abordagem da patologia de tendão sofreu uma revolução paradigmática nas últimas décadas, muito porque se entendeu, do ponto de vista daquilo que é a sua própria, ou que é a própria doença, como é que ela se estrutura, digamos assim, como é que ela se desenvolve. Ou seja, passamos de uma visão simplista, que estava mais ligada a um contexto inflamatório, e por isso nós tínhamos a designação de tendinite, e passamos para uma abordagem mais abrangente, nomeadamente a tendinopatia, porque se verifica realmente é que existe uma incapacidade do tendão de se readaptar a um determinado estímulo mecânico. Do ponto de vista daquilo que é a prática habitual, nomeadamente ginásios ou até em próprios ambientes de prestação de cuidados de saúde, ainda continuamos a assistir muito àquilo que é a designação da tendinite, não é? E eu queria reforçar que isso é um termo que devemos colocar em desuso, até por aquilo que eu já disse anteriormente. Devemos, sim, olhar para isto de uma forma mais abrangente, até porque os estudos o determinam dessa mesma maneira. O tendão, propriamente dito, do ponto de vista estrutural, é constituído, sobretudo, por água, por uma matriz extracelular e também por algumas células, mas não, assim, em demasia. Ou seja, nós devemos olhar para isto como se fosse quase uma corda em que está entrelaçada uma na outra e que permite que seja capaz de resistir a estímulos mecânicos. E quando é que surge essa lesão do tendão? Portanto, como é que nós nos lesionamos? Por carga, por repetição? Acaba uma pergunta interessante e acho que é importante também esclarecer isso. O tendão, na sua gênese, é uma estrutura que responde a estímulos mecânicos, ou seja, ela está programada para receber esse estímulo, porque também nos permite depois, com esse estímulo mecânico, nós aplicamos, movimentar-nos, ou seja, as nossas articulações acabam por alterar a sua posição por causa deste input que nós colocamos nos nossos músculos e nos nossos tendões, ok? A dor surge sobretudo quando ultrapassa essa capacidade de resistir a essa carga, ou seja, o tendão, em determinada fase, pela incapacidade de se readaptar ao estímulo a que é sujeito, começa a doer. Ou seja, é o sinal de que, do ponto de vista estrutural, alguma coisa aconteceu. A dor é o sintoma mais característico? Exatamente, a dor é o sintoma mais característico, é um sinal de alerta, ou seja, o tendão deixou de ter a capacidade para aguentar o estímulo a que estava a ser sujeito. Isto pode resultar por estímulos repetitivos, ou seja, com um microtrauma repetitivo, ou então também pode surgir por picos de carga. E aqui nós também devemos diferenciar daquilo que são patologias mais associadas a um contexto laboral, a um contexto desportivo amador e também um contexto desportivo profissional, que do ponto de vista da sua gênese também acaba por ser diferente, não é? Os diferentes fatores de riscos
que acabam por predispor esses quadros dolorosos. Estamos a falar de um problema comum? É um problema muito comum. Acho que praticamente toda a gente, nem que seja em casa, vai ouvir alguém sempre queixar-se ou de um ombro, ou de um cotovelo, ou de um joelho, ou de um calcanhar. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é a sua prevalência, nós até podemos refugiar-nos um pouco naquilo que é a literatura científica, em que se verifica que na ordem dos 50% das lesões de sobrecarga são lesões tendinosas. Por isso, acaba por ser um ónus do ponto de vista daquilo que é a prestação de cuidados de saúde e a necessidade de ajuste naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, por ter uma forte implicação, obviamente. Seja por contexto laboral ou também pela prática de exercício físico, quando é que essa dor merece a nossa atenção? Portanto, ser observada por um especialista? Bem, tudo o que ultrapassa uma fase inicial em que há um ajuste daquilo que é a carga aplicada, digamos, o tendão não gosta de um repouso absoluto. Nós, do ponto de vista prático, essa mensagem que eu também gostava de passar é: o tendão é uma estrutura que necessita, que se alimenta de estímulos mecânicos. Mas num determinado período em que temos uma queixa dolorosa, nós devemos sim ajustar o input, ou seja, o estímulo mecânico que estamos a dar àquela estrutura. Ou seja, nós devemos reduzir aquilo que é o estímulo ou modificá-lo de alguma maneira. Se ao fim de alguns dias a dor persiste, mesmo com o ajuste daquilo que é a carga, então aí devemos procurar cuidados diferenciados, nomeadamente procurar um médico que seja capaz de dar resposta a esta queixa. E ao primeiro sintoma de dor, isto em contexto da prática de exercício físico, muito comum no ginásio também, devemos parar ou podemos fazer na mesma os exercícios, adaptando esses exercícios à dor? Sem dúvida, sem dúvida. O fundamental é nós também... O diagnóstico aqui é que vai ser a base do tratamento, obviamente. E nós temos muita tendência a ser médicos nós próprios. E isso, por vezes, acaba por ser prejudicial, porque leva a que se perpetuem quadros dolorosos e que, em determinado momento, podem atingir aqui um grau de cronicidade importante que limita depois aquilo que é a própria intervenção terapêutica. Do ponto de vista prático, a minha recomendação é, mesmo após o ajuste de carga, estejamos a falar de um atleta amador, claro, que rapidamente consegue entender que vai ter que ajustar a carga que está a exercer sobre aquela estrutura durante um determinado período de tempo e depois fazer uma progressão de forma adequada, ajustada, sem uma dor que o limite, é algo que é possível de ser feito. Agora, se vamos ter um quadro que, mesmo tendo esse tipo de intervenção, não temos uma resposta adequada, então aí devemos procurar cuidados diferenciados. Para um especialista, é fácil fazer este diagnóstico? Na maioria das vezes, sim. Embora que não deixe de ser um desafio do ponto de vista terapêutico. Do ponto de vista prático, nós quando temos uma dor muito localizada numa determinada estrutura, por exemplo, um joelho, muito localizado sobre o polo inferior da rótula, com uma limitação funcional, em que percebemos exatamente quais são os fatores que agravam e aliviam aquela dor, nós, com relativa facilidade, conseguimos diagnosticar uma tendinopatia. Porque na base disto temos também a percepção de que o diagnóstico é sobretudo clínico. Dificilmente nós nos refugiamos em exames auxiliares de diagnóstico para suportar aquilo que é a nossa hipótese diagnóstica. Obviamente, a partir do momento em que, mesmo tendo esse diagnóstico, mesmo tendo uma intervenção terapêutica adequada, claro, nós conseguimos perceber ou observar que a evolução está a ser atípica, não estamos a conseguir resolver, de facto, aquela dor, seja no ponto de vista de uma suspeita de um trauma, por exemplo, recente, que também pode acontecer, ou seja, tudo que fuja à normal ou à expectável resolução, nós devemos auxiliar-nos de exames auxiliares de diagnóstico para perceber exatamente o que é que poderá estar a motivar aquela ausência de eficácia na nossa intervenção terapêutica. Ecografia ou ressonância magnética? A ecografia ou ressonância magnética acabam por ser dois exames que complementam de uma forma muito esclarecedora aquilo que é a nossa suspeição diagnóstica e vai-nos reforçar o nosso diagnóstico, vai reforçar o nosso diagnóstico. Porventura, podemos ter casos em que nos dá também
outras hipóteses diagnósticas ou até mesmo consegue-nos estratificar a gravidade da lesão. Claro. Em relação à terapêutica, portanto, ao tratamento, qual é atualmente o mais eficaz ou por onde é que se começa normalmente? Acima de tudo, começa-se pela própria educação do doente ou do atleta. Sim, claro sim. que depois nós temos aqui estes dois contextos que são muito diferentes do ponto de vista daquilo que é a nossa intervenção. Mas passa pela educação, nós explicarmos também às pessoas o que é a patologia e prepará-la também para aquilo que é a própria intervenção terapêutica e a duração que ela vai ter. Ok? Depois, do ponto de vista daquilo que é o tratamento per si, assenta sobretudo numa reabilitação ativa com exercício progressivo, ou seja, o exercício será sempre o nosso maior aliado no tratamento da patologia de tendão. Portanto, a pessoa não deve parar por completo. Parece um contrassenso, mas não é. Até pelo que eu estava a dizer inicialmente. O tendão não gosta de estar parado. O repouso absoluto não vai ser a solução para o nosso problema. Mas essa dor vai surgir em repouso ou quando há o movimento, neste caso? Nós, durante aquilo que é o processo terapêutico, nós devemos ter em consideração um ponto que eu também acho fundamental esclarecer. Nós não devemos ter, numa escala de 0 a 10, não precisamos ter uma dor de intensidade 0 para perceber que podemos progredir naquilo que é o nosso plano terapêutico. Ou seja, se nós tivermos um desconforto, uma dor aceitável, digamos do ponto de vista numérico, no máximo até uma dor de intensidade 3 em 10, nós podemos continuar a progredir no nosso plano terapêutico. E devemos aplicar sempre algo que é muito importante, que é como se fosse o algodão terapêutico na abordagem ortopédica. Ou seja, se nós durante o exercício e nas 24 horas a seguir não tivermos um agravamento ou uma intensidade de dor superior àquilo que nós consideramos aceitável, nomeadamente o 3 em 10, então é sinal que o nosso tendão suportou aquela carga e que podemos continuar aquilo que é o processo terapêutico, ok? Ponto importante para explicar o porquê disto. O nosso tendão, ele vai ser única e exclusivamente alimentado pelos estímulos mecânicos, num processo que se chama mecanotransdução, ok? E vai transformar esse estímulo mecânico num estímulo químico, em que vai dar a algumas células que vão estar lá localizadas, nomeadamente fibroblastos, a capacidade também de ativarem diversas vias de sinalização para promoverem a síntese colagénica, que vai ser ou a principal estrutura que vai permitir ao tendão ser capaz de responder aos diferentes estímulos a que é sujeito no dia-a-dia. No dia-a-dia, como o Sr. Doutor disse muito bem, nós somos médicos um bocadinho de médico e louco, todos temos um pouco, não é? O tendão responde, ou a dor no tendão responde ao quente ou ao frio? Faz sentido, por exemplo? Faz sentido. Faz sentido aplicarmos quente ou frio? Vou tentar desconstruir para não dar uma interpretação errada também lá para casa. Isto é algo muito comum que nós fazemos, não é? Exatamente. No dia-a-dia. E vamos voltar à gênese, que é, nós numa fase inicial, num processo de tendinopatia, nós até podemos ter alguma inflamação associada, mas aquilo que suporta a disrupção da capacidade do tendão e estes processos de tendinopatia é mais uma destruturação do tendão e não propriamente inflamação. Isto vem suportado nos estudos em que fizeram biópsias consecutivas a tendões dolorosos crónicos em que se observou que as células inflamatórias típicas não eram predominantes. Claro que numa fase inicial nós podemos fazer o frio até para diminuirmos aquilo que é o processo inflamatório, mas nos primeiros dias, não devemos fazer isto regra. O quente, numa fase inicial, não é propriamente aquilo que nós desejamos, até porque se nós estamos com um princípio inflamatório associado àquela dor, nós estamos a promover que esse processo ainda seja mais exacerbado, ou seja, vamos ter um agravamento da dor do que propriamente um alívio, ok? Voltando também à parte dos agentes físicos, nomeadamente aqui a parte do frio e do calor. O que se vê, embora sejam adjuvantes, tudo o que seja modalidade passiva, até nos tratamentos de fisioterapia, o que se observa é que o exercício clínico, ou exercício terapêutico, é a base de sucesso no tratamento de patologia tendinosa. Isso aí que não haja a mínima dúvida.
O resto será sempre adjuvante. Há uns anos atrás, uns anos largos, estaríamos a ter outra conversa, não é? Ia dizer a um doente que teria que parar completamente de praticar exercício físico. Há uns anos atrás o princípio era a repouso absoluto e gelo. Mas o que se viu ao longo dos anos é que, de facto, esta intervenção não tem nada de benéfico, não nos vai ajudar. Até porque, para fazer um paralelismo, nós temos muito esta questão do atleta amador, ou do atleta de fim de semana, ou do semiprofissional, dependendo depois do contexto, que tem muito esta coisa de picos de carga, não é? Em que rapidamente atinge níveis muito altos de carga, acaba por desencadear um processo doloroso, tendinoso, e depois o que é que faz? Ou que habitualmente faz? Acaba por fazer uma queda abrupta daquilo que é a sua atividade física. Durante aquele período em que não está a treinar ou que não está a fazer qualquer tipo de atividade física, vai estar melhor. Sim. Mas depois, assim que retomam também as dores. Por isso, o repouso absoluto não é, de facto, algo que nos interesse no tratamento desta patologia. O tendão necessita, sobretudo, de uma dose certa de carga com uma duração também adequada. Claro, depois cada pessoa irá ajustar aquele movimento e aquela carga à sua dor e vai. Por isso é que é fundamental que no tratamento destas patologias haja aqui inicialmente um bom diagnóstico, ok? E depois aqui também uma intervenção terapêutica mais abrangente, até com a parte dos profissionais mais ligados à parte da fisioterapia, também ao próprio exercício físico. E desta forma conseguimos ter sucesso naquilo que são as nossas abordagens. Mas em algum momento fármacos e infiltrações podem também ajudar, aliviar? É uma boa questão. Os fármacos em si, e aquilo que se fazia muito, de uma forma assim muito habitual, seriam os anti-inflamatórios, até porque se pressupunha que era uma inflamação de que se tratava e que nós já temos vindo aqui a desconstruir ao longo desta conversa, é que a inflamação não é de todo o pináculo da patologia tendinosa. Mas, em períodos de maior dor, em que leva a alguma incapacidade funcional, fazer analgésicos pode ser importante até para aliviar não só a dor daquela pessoa, mas que o permita retomar alguma função. A parte das infiltrações também é um bom tema. Há muitos anos atrás o que se discutia muito era a questão dos corticoides, que era uma opção que podia ser utilizada no tratamento de patologia tendinosa, mas o que se tem vindo a observar nos últimos anos é que acaba por ser um remédio de curta duração, acaba por não ter resultados a longo prazo. Em situações específicas em que se veja que o benefício da sua aplicação seja importante, então nós podemos fazer, mas são em casos selecionados, depois de um bom diagnóstico e também inserido naquilo que se pretende que seja um plano terapêutico abrangente. Depois também temos, mais recentemente, a questão das infiltrações com plasma rico em plaquetas, que acaba por ser outra solução, com bons resultados, até do ponto de vista daquilo que é a literatura internacional, e que o pressuposto é que haja uma regeneração decidular e que isso permita depois uma resolução sintomática. Mas nós nunca devemos ter esta como a única opção terapêutica. Devem ser sempre adjuvantes daquilo que é o processo terapêutico. E quando é que há recomendação para a fisioterapia? E o que é que vai fazer a fisioterapia? A fisioterapia irá, numa fase inicial, porque nós depois também temos que abordar aquilo que é a nossa intervenção, à fase em que o doente está. A fisioterapia irá, acima de tudo, numa fase inicial, implementar medidas analgésicas, até para permitir que depois o doente tenha capacidade para retomar um programa de exercício terapêutico progressivo, mas assentará sempre nestes pressupostos. E nessas sessões de fisioterapia, Sr. Doutor, o que é feito? Portanto, o que é que é ensinado também para que o doente depois possa fazer nesse programa terapêutico de exercício físico? Normalmente, como é que é essa abordagem do fisioterapeuta? Do ponto de vista daquilo que é a parte da abordagem de fisioterapeuta, assenta sobretudo naquilo que é, digamos, o cumprimento de um plano terapêutico que é estabelecido para aquele doente, em que vai obedecer a determinados pressupostos dependendo da fase ou do estadio em que essa doença está.
e vai, sobretudo, assentar naquilo que é a utilização de agentes físicos, terapia manual e depois também, progressivamente, o exercício terapêutico. Até em último caso, para gestos específicos relacionados com uma determinada atividade desportiva. Sim. E dessa forma conseguimos depois dizer ao doente que tem alta clínica porque a sua situação está à partida resolvida. E quanto tempo pode demorar um tendão a recuperar? Essa é a parte mais importante, ainda bem que a coloca essa questão. Nós estamos habitualmente processados ou definidos a querer soluções rápidas. Infelizmente, nestes casos, a solução rápida não existe. As pessoas têm que se sentir preparadas para processos um pouco mais morosos, ou seja, não é habitual que seja algo que se resolva num prazo de 2, 3 meses. Nós, quando falamos em quadros crónicos de patologia tendinosa, nós vamos sempre 3, 6, 9 meses. Okay? É difícil nós conseguimos ter resultados eficazes com um tempo inferior a este. Numa sessão de fisioterapia, por exemplo, são dadas ferramentas também ao doente para que depois consiga Exatamente. Evitar recaídas? A educação é fundamental e nós devemos educá-los desde o primeiro contacto. E depois, à medida que o contacto vai sendo efetuado, nós também vamos educando de forma a que consigamos prevenir ao máximo aquilo que é uma possível recaída. E isso são instruções que devem ser não só transmitidas pelo médico, mas também pelo fisioterapeuta durante as sessões de fisioterapia. Aprendemos muito nesta conversa. Muito obrigada pela sua presença aqui no consultório.